Parece com ele, mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Lendo em outra versão, diz assim: então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pai, eu te agradeço, louvo o teu nome, Senhor, que o Senhor fale ao coração dos teus filhos e que desperte, Senhor, aquilo que o Senhor tem para eles nessa noite, para a minha vida e para a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Olha, primeiramente eu quero te situar nessa passagem de João capítulo 9. Quem já leu deve conhecer a história. Jesus, ele passa e vê o cego de nascença. E aí então surge um questionamento dos discípulos. Um questionamento errado dos discípulos. Os discípulos perguntam para Jesus assim, está em João 9:2. Deixa a Bíblia aberta em João aí. Os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Deixa eu explicar o que acontece nessa passagem. Nos tempos de Jesus, haviam vários mitos que foram criados pela religião. E um dos mitos que foram criados pela religião é esse: que Deus castigava o pecado dos pais nos filhos, tá? Que Deus, ele amaldiçoava, né, o pecado dos pais nos filhos. Em outras palavras, que Deus, né, poderia descontar nos filhos os erros que os pais cometeram. E Jesus já começa rebatendo essa afirmação dos discípulos. No versículo 3 ele diz assim: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse nele. Deixa eu dizer algo para você que é interessante. Eu estava falando aqui sobre os tempos de Jesus. Cegos, leprosos, pessoas que tinham deformidade naquele tempo. Havia uma cultura que dizia que essas pessoas, elas estavam debaixo da maldição de Deus. E aí, ali acontecia um erro comum. Essas pessoas, elas eram rejeitadas pela sociedade, elas viviam à margem da sociedade, elas eram desprezadas pela sociedade, porque se tinha a ideia errada de que essas pessoas estavam debaixo da maldição de Deus. E aí essas pessoas então, elas viviam à margem da sociedade, elas eram rejeitadas. Essas pessoas viviam num estado de humilhação, porque ninguém queria dar um emprego para uma pessoa dessa, porque ela tinha na cabeça que ela estava dando emprego para uma pessoa que estava debaixo de maldição, e que ela poderia ser amaldiçoada porque estava ajudando alguém que estava debaixo de maldição. Essa ideia foi criada pelos fariseus, porque eles se consideravam santos, e eles começaram a criar lei em cima de lei, em cima de lei, em cima de lei. Eles pegaram a palavra de Deus e começaram a ter a própria interpretação. E eles criaram então castas. Havia aquela casta que eles consideravam que era a casta de elite. A casta dos religiosos era a casta de elite. E havia aquela casta que eles consideravam como uma casta inútil. Eram pessoas que eles não davam valor. E aqui eu quero te trazer o perigo da religião. O perigo da religião é esse: nós classificarmos as pessoas em castas. Nós começamos a achar que A e B merece, mas C não merece, porque está numa categoria inferior a que eu acho que eu estou. Nós temos que tomar muito cuidado com essa visão de religião. A visão de religião, ela cria isso, ela cria essas castas, dando a ideia errônea, de que tal pessoa merece e tal pessoa não merece. A realidade da palavra de Deus é: nenhum de nós merecemos. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos
estavam debaixo da mesma maldição do pecado. Maldição essa que foi quebrada na pessoa de Jesus Cristo, amém? Está ligado comigo aí? E eu vou te contar algo. Naquele dia Jesus passa, a Bíblia relata aqui em João 9, eu quero que você fixa nisso. Jesus passa e vê aquele homem. Jesus passa e vê aquele homem. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero te perguntar se nós, como igreja, nós temos a visão de Jesus, ou se simplesmente nós ignoramos aqueles que sofrem nesse mundo. Porque Jesus passa ali, nós vemos aquele cego ali, Jesus, a Bíblia diz que Jesus passa e vê, e eu quero te alertar para isso, mesmo a gente tendo sido chamados para anunciar a palavra de Deus, será que nós temos feito vista grossa ao chamado para anunciar as boas novas? Será que nós temos feito vista grossa aquilo que o Senhor colocou sobre a nossa vida? Jesus para ali, ele vê aquele homem, ele se compadece daquele homem, ele olha para aquele homem. Eu acredito que Jesus olha para aquele homem com um olhar de misericórdia. Mas eu me pergunto, nós como igreja, nós teríamos o olhar de Jesus? Ou nós passaríamos direto para aquele homem? É só mais um mendigo, é só mais um rejeitado, é só mais alguém que não tem valor, é só mais alguém que não importa, porque nós julgamos pela nossa religião que nós estamos no nível acima. Então nós criamos, aqui te falando, esse pensamento de casta, ele é perigoso, porque ele começa a colocar na nossa mentalidade que nós somos melhores do que os outros. E aquele homem, eu imagino, a Bíblia relata que aquele homem, ele era cego desde quando ele era criança. Ou seja, aquele homem, a Bíblia não relata a idade dele, mas ele tinha uma vida inteira de sofrimento. Aquele homem nunca tinha visto um pôr do sol, um nascer do sol. Aquele homem nunca tinha visto uma revoada de pássaros. Aquele homem nunca tinha visto a beleza do lugar que ele estava. Aquele homem, ele vivia num mundo de trevas, amém? E aí eu te falo, imagina comigo como era a vida desse homem. E aí veio os discípulos. E qual que é a primeira pergunta dos discípulos? Senhor, por que ele está nesse estado? Quem pecou? Ele ou os pais dele? Para que ele chegasse nessa situação. Você consegue entender que os discípulos estavam mais preocupados em saber o estado que ele estava do que em ser solução para o estado que ele estava? Vocês conseguem entender como que a religião estava enraizada neles? Quem foi que pecou? Foi ele ou os pais? Por que ele está recebendo essa maldição? Ele está recebendo essa maldição por quê? Quem foi que cometeu o erro para que ele chegue nesse dia? Foi ele mesmo? Foi ele que cometeu esse erro? Só que eu quero dizer para vocês isso. Você vai ver aí a discrepância entre o quê? O olhar de Jesus, que está olhando, querendo oferecer graça, querendo oferecer misericórdia, querendo oferecer cura, querendo oferecer restauração, e o olhar dos discípulos. Quem foi que pecou? O que será que foi que ele fez? Meu irmão, nós não estamos aqui para julgar pecados alheios, nós estamos aqui para apontar para aquele que perdoa os pecados, para aquele que transforma a vida, para aquele que restaura. Nós não estamos aqui para dizer que nós somos melhores. O que nos difere das pessoas que estão lá fora é a presença do Senhor em nossa vida. Sem Ele, nós somos exatamente igual quem está lá fora. Eu não sou alguma coisa porque eu sou alguma coisa. É Ele em mim que me torna alguma coisa. Nós temos que parar com essa ilusão. Eu sou evangélico. Eu pertenço à igreja tal. Meu irmão, isso não te define. O que te define é se você é templo do Espírito Santo. É se você, quando vê uma situação dessa, você tem o mesmo olhar de Jesus, um olhar de amor, um olhar de misericórdia,
misericórdia, um olhar de graça, e que você fala: ei, o Senhor me chamou para poder ajudar nessa situação. Eu não quero saber por que ele chegou nesse estado, mas eu quero ver ele fora desse estado. Jesus disse assim: olha aqui, não foi ele, nem foram os pais, mas é para que nele se manifeste o quê? A glória de Deus. No livro de Jeremias, o Senhor disse: olha, corta essa ideia de que os pais vão mastigar uvas verdes, e é o dente dos filhos que vão ficar manchados. Não! Cada um vai levar sobre si o seu pecado. Meu irmão, nós temos que parar com esse negócio de ficar apontando o dedo para os outros. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não foi chamado para poder ficar procurando falhas e defeitos do seu irmão. Você foi chamado, sabe para quê? Para ser um ministro de graça, para ser uma pessoa que leva misericórdia e graça para aqueles que precisam. Se eu vejo meu irmão no erro, eu tenho que confrontá-lo com amor. Eu tenho que falar assim: olha, o caminho que você está indo não é o caminho correto, é o caminho errado. Eu vou te dizer algo pesado. Hoje nós temos uma geração que não gosta de ser confrontada, meu irmão. Quantas vezes eu tenho que deixar pessoas irem, para elas poderem aprender que aquele caminho não é o correto? Dói. Você sabe que a pessoa vai se machucar, você sabe que a pessoa vai se ferir, mas você fala uma, você fala duas, você fala três, você fala quatro, você fala cinco, a pessoa, ela não te escuta. Mas eu guardo no meu coração uma coisa que o Senhor fala no livro de Ezequiel 3, Ezequiel 33, que Ele colocou uma atalaia sobre a torre de vigia. Tem atalaia aqui nessa noite? O Senhor diz o seguinte: olha, esse que te coloca como atalaia, se tu vires o inimigo chegando, grita, anuncia ao povo que o inimigo está vindo, anuncia que o perigo está chegando. Se eles te ouvirem, amém, o sangue deles não está sobre a tua vida. Mas se você se calar, o sangue deles eu vou requerer de você. Por quê? Porque você tinha a palavra que podia salvá-los e você não falou. Você tinha a palavra que podia restaurar, você tinha a palavra que podia libertar, você tinha a palavra que podia curar, você tinha a palavra que pode transformar, mas você se calou. Se calou. Meu irmão, nós estamos numa fase, eu não sei se é eu esse ano, você está ficando velho, você está ficando experiente, tá? Mas deixa eu dizer algo para você que é sério. Gente, você que é jovem que está aqui, deixa eu dizer algo para você aqui. Ei, não é o Estevam que é responsável por colocar pessoas nessa cadeira, é você, é a ovelha que gera ovelha. Meu irmão, tem que começar a gerar. Você não pode ficar acomodado vendo bancos vazios dos jovens. Você não pode ficar acomodado. Está cheio de jovens aí fora esperando que você pregue a palavra, que você anuncie o Evangelho. E aí eu quero entrar em algo aqui. Amém? Vocês estão comigo aí? Eu quero te perguntar o seguinte: olha para mim aqui. Você tem feito vista grossa quando você passa perto dessas pessoas? Dá uma glória a Deus aí. Deixa eu dizer algo para você aqui. Quando nós anunciamos conforme nós fomos chamados a fazer, guarda isso: vidas são mudadas, histórias são transformadas, testemunhos são formados. Amém? Amém? Amém. Meu irmão, eu fico imaginando ali Jesus olhando para os discípulos, a preocupação deles. Quem pecou? Você consegue sentir o desprezo nisso? O desprezo diz o seguinte: ele está nessa situação porque alguém fez alguma coisa errada. Ele está nessa situação porque alguém fez algo, ou foi ele ou foi alguém. Vocês conseguem entender que eles não estavam ali olhando esse assim, quem foi que pecou? Ele tem um sinal de desprezo, porque eles carregavam dentro deles a religião, que dizia que assim, que olha, a religião ela endurece, ela te enrijece, ela quer saber a causa, ela não quer solucionar, ela quer saber a causa. Quem foi que pecou?
Jesus fala que assim, nem ele, nem os pais dele, mas ele é uma pessoa que vai se manifestar a glória de Deus, amém? Como você enxerga as pessoas que você passa perto delas e vê? Eu moro no bairro, todo mundo já conhece. Eu fui pregar no encontro, eu achei até interessante, quando eu falei que eu morava no Cabana, ao pessoal, misericórdia, nossa, todo mundo falando misericórdia, o que é isso, que não sei o que, eu falei assim, misericórdia não, meu irmão, Deus coloca os profetas no lugar certo. Se ali é um vale de ossos secos, tem que ter um profeta para profetizar a vida onde tem osso seco. Aí eu vou te falar onde que está o erro dos crentes. O que os crentes querem? Zona de conforto. Meu irmão, nós fazemos vigília para buscar o quê? Poder, meu irmão. Mas poder para quê? Você está pedindo algo para Deus que você não quer usar. Você não quer usar. Ah, Senhor, me dá poder para quê? Para quê? Quando eu peço ao Senhor que me encha, quando eu peço ao Espírito que transborde, é porque há um propósito e há uma missão. Se eu não tenho propósito e missão, Ele não vai me encher à toa. Algumas pessoas dizem que eu pego pesado demais, meu irmão. Igreja é exército, igreja não é Disneylândia, igreja não é parque de diversão, igreja não é show, meu irmão, igreja é um exército, o exército do Senhor na face dessa terra. Nós estamos numa batalha espiritual, meu irmão, nós estamos no meio de uma guerra, tem milhares de pessoas indo para o inferno, porque ninguém tem coragem de anunciar a verdade. Uma das coisas que tem mais me incomodado é ver bancos vazios. E às vezes tinham irmãos que estavam nesse banco e hoje não estão. E numa suposta liberdade, o que eu digo? Ah não, deixa eles têm que decidir por eles. Não, meu irmão, eu tenho que saber o que o meu irmão está passando. Se ele está passando por uma luta, falando, vou orar com você, eu estou com você, você faz parte do corpo, você não está sozinho, eu estou com você. Isso é ser igreja, não é ficar buscando a culpa, não, é ser resposta, é ser solução, é olhar o cego com o olhar de Jesus, é olhar o cego com o olhar de quem? De Jesus, meu irmão. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui um pouquinho chata, mas eu quero te falar uma coisa. Jesus ungiu os olhos daquele cego e mandou que ele fosse no tanque de Siloé, amém? Diga comigo, trouxe a solução. Você foi chamado para trazer o quê? Questionamento ou solução? Você foi chamado para trazer questionamento ou solução? Ah, ele está assim porque ele... Deixa de ser hipócrita. O que te sustenta é a graça de Deus, meu querido. O que te sustenta é a presença do Senhor. O que te sustenta é Cristo na sua vida. Uma coisa é você chegar para o seu irmão e admoestá-lo, é você exortá-lo com amor, porque você quer ver ele na presença de Deus. Outra coisa é você apontar o dedo acusando. A minha pergunta para você é: você crê em um Deus que transforma vidas, ou simplesmente está seguindo uma religião? Nós estamos no ano do que na igreja? No ano de quê? No ano de quê? Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Restauração e transformação são irmãs que andam juntas. Um não existe sem o outro, meu irmão. Por isso eu estou te perguntando se você crê num Deus que transforma vidas. Porque eu só vou anunciar se eu crer num Deus que transforma as vidas. E para mim poder crer que Ele transforma vidas, a minha vida tem que ter sido o quê? Se eu não tiver uma vida transformada, eu não vou anunciar um Deus que transforma. Porque a minha própria vida não foi transformada. E aí eu posso estar seguindo uma religião, eu critico todo mundo, eu falo mal de todo mundo, mas o que eu deveria estar fazendo eu não faço, que é anunciar a palavra de Deus, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que restaura, a palavra que transforma. Não, por quê?
Porque a minha própria vida não foi o quê? Transformada. E isso é um perigo, meu irmão. Isso é um perigo. Transformação e restauração e transformação andam juntos. Aquilo que é restaurado vai ser o quê? Transformado. Quem conseguiu entender? Dá uma glória a Deus. Restauração e transformação andam juntos. Prova isso na Bíblia, pastor. Quando Neemias chega em Jerusalém, destruído por Nabucodonosor, Neemias começa o quê? Me ajuda aí, E à medida que Neemias restaurava, a cidade era o quê? O que era ruína vai tomando forma. O que é transformação? O que é transformação? Mudança. Forma, estado, ação, movimento. O que é transformação? É um movimento que muda o estado. Você está entendendo? Prova isso, pastor. João 9. Jesus restaura o quê? A vista do quê? Do cego. E a vida dele é o quê? Você está entendendo o que eu estou te falando? Que não adianta a gente ficar anunciando um ano de restauração se nós não cremos no quê? Numa transformação. Restaura. Mas se eu não creio que eu tenho um Deus que transforma, como é que eu vou pedir restauração, meu irmão? Não tem jeito. Restauração e transformação caminham juntas. Não adianta a gente falar de restauração se nós não cremos em transformação. Vou ficar falando de restauração. Deus vai restaurar a sua vida. Na verdade, o que é? Deus restaura para quê? Para transformar. Transformação, o que seria? Seria então o movimento ou a ação que provoca uma mudança na forma. Conforme eu disse desse cego, ele era cego desde a infância, meu irmão, até Jesus ter um encontro com ele. Quando Jesus tem um encontro, meu irmão, ele restaura e transforma. E aí eu estou te falando que você tem que se ligar. Será que eu tive um encontro com Jesus? Eu posso dizer que a minha vida foi restaurada, que minha vida está sendo transformada, porque restauração e transformação, de comigo, são processos. São o quê? Será que quando o Senhor está restaurando, transformando a minha vida, eu estou abortando o processo ou eu estou participando do processo? O que eu estou fazendo? Eu estou abortando esse processo ou eu estou abortando o processo ou eu estou participando do processo? Porque a realidade é uma. Deixa eu dizer algo para você aqui. Quantas vezes nós passamos perto de pessoas e nós estamos com o olhar da religião? O olhar da religião, meu irmão, ele é um olhar de julgamento, ele é um olhar de condenação, ele é um olhar que diz assim: eu não me importo, ele é um olhar que diz assim: antes ele do que eu. Quer eu te mostro um olhar? Olha aqui, eu acho isso assim muito pesado, mas eu quero que você me entenda. Quando a gente usa a dor do outro para dizer que nós estamos melhor. Você está reclamando? Tem tantas pessoas que não conseguem andar, tem tantas pessoas que não têm comida, tem tantas pessoas que estão assim. Meu irmão, presta atenção. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou usando a dor do outro para exaltar o que eu tenho. Mas todo mundo faz isso, você não é todo mundo. Eu tenho que exaltar a dor do outro para eu me sentir bem. Você não gostou disso? Quantas pessoas não têm comida na mesa? A pergunta é: o que eu estou fazendo para mudar isso? O que eu, como igreja, estou fazendo para poder mudar isso? O que eu estou fazendo para aliviar o sofrimento das pessoas que o Senhor tem colocado no meu caminho?
O que eu estou fazendo para poder aprender a olhar essas pessoas com mais misericórdia? Só é mais um viciado, só é mais um drogado, só é mais um bêbado, só é mais um mendigo. A gente quer saber o estado da pessoa. Você não foi chamado para saber o estado de ninguém. Você foi chamado para ser solução na vida das pessoas. Mas nós estamos muitas vezes acomodados nessa zona de conforto. É muito legalzinho vir para o culto, sentar na cadeira, ouvir um louvor, cantar umas musiquinhas, aí vai embora para casa, participa de 1001 coisas. Eu sou conhecido na igreja como um pastor que o pessoal fala que eu não gosto de evento, que é mentira. A única coisa que eu sempre exigi é que nos eventos tivesse o que? Oração e o que? Para mim a base de tudo tem que ser o que? Oração e o que? Cara, o que vai despertar propósito de você é o que? Oração e? Não tem jeito. Não tem jeito. O que vai despertar propósito da sua vida é palavra e oração, oração e palavra. Uma vez perguntaram para Tozer, o que é mais importante? A palavra ou a oração? Tozer falou assim: qual asa é mais importante para um pássaro voar? A direita ou a esquerda? Meu irmão, nós temos que sair dessa zona de conforto, amém? 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 Nós somos chamados para ser, sabe o que? Nós somos chamados para ser solução. O problema é quando a gente olha pelos olhos da religião, nós nos tornamos simplesmente curiosos espirituais. E nós começamos a achar, o olho da religião, ele não acredita num Deus que transforma. Ele não acredita num Deus que muda a situação. Então, ele olha para a situação daquela pessoa e diz assim: isso é irreversível. Ei, mas quando você entende que você tem um Deus que governa todas as coisas, quando você entende que de eternidade a eternidade Ele é, quando você entende que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, nada existe sem Ele. Quando você entende que você tem um Deus do impossível, você olha para qualquer situação e diz assim: eu tenho um Deus que governa, eu tenho um Deus que está no trono. E esse Deus, se Ele deu jeito em mim, Ele dá jeito em qualquer situação. É esse Deus que você tem que entender. Eu estava falando para os adolescentes aqui agora mesmo. Manjedoura é o que? Vazia. Cruz está o que? Túmulo está o que? Mas e o trono? E o trono? Está ocupado, meu irmão. O trono está ocupado. Eu preciso entender que eu tenho na minha vida um Deus que está no trono. Tem gente que parou na manjedoura. Pobrezinho, nasceu em Belém. Está lá em Belém ainda, meu irmão. A manjedoura já passou, meu irmão. A cruz já passou. O túmulo já passou. Jesus ressuscitou. Eu tenho um Deus que está no trono. Nós precisamos ser uma igreja que entroniza o Senhor. Nós precisamos ter uma igreja que crê que o Deus que nós servimos, Ele restaura, Ele transforma, Ele cura, Ele liberta, Ele salva. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós temos que acreditar. Por que tem muita gente na igreja desanimado? Por que tem muita gente na igreja cansado? Porque não conhece o Deus que está no trono. Não conhece o Deus que está no trono. Às vezes está tocando um louvor aqui. Por que ele não canta o louvor? Por que ele não se derrama no louvor? Porque o Deus dele não está no trono. Lê Apocalipse. Todo mundo quando lê Apocalipse, eu tenho medo de ler Apocalipse. Tem que virar crente. E tomar vergonha na cara e virar crente. Apocalipse conta a história final da igreja que vai estar eternamente com o Senhor. Se você tem medo de ler Apocalipse, é porque talvez você não esteja eternamente com Ele.
conserta a sua vida. Eu fico vendo a saraiva caindo, eu vejo fogo vindo, eu vejo terremoto. Meu filho, eu quero estar com o Senhor nesse momento, eu quero ser arrebatado por Ele. Essa é a nossa esperança. Nós somos a igreja do Senhor. E o que mais vai ter no céu? Louvor e quê? E adoração, meu irmão. Você vai ver louvor e adoração no livro de Apocalipse inteiro. E aonde que o cordeiro está no Apocalipse? Na manjedoura? Ele está na cruz. Ele está no túmulo. Aonde que ele está? O Deus que você serve, ele está no trono. Porque o olho da religião, ele vai te dizer o seguinte: olha aqui, eu sirvo um Deus que não transforma, eu sirvo um Deus que não restaura, eu sirvo um Deus que não traz mudança. Eu estou há tanto tempo na igreja e nada aconteceu. Hebreus 13:1, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje será o quê? Espera aí. Passado, diga comigo, passado, ele governa no quê? Ele mudou? Jesus mudou? O Pai mudou? O Espírito Santo mudou? Quem mudou? Aí nós queremos jogar a culpa de quê? De Deus. De Deus. Eu estou na igreja, não está acontecendo nada. Meu irmão, deixa eu te ensinar algo aqui. Não existe uma pessoa sequer que esteja na presença de Deus que algo não esteja acontecendo na vida dela. Amém? Amém? Quando você ora, você crê no Deus que está no trono? Sim ou não? Sim. Quando você louva, você crê no Deus que está no trono? Quando você adora, você crê no Deus que está no trono? Trono, meu irmão, fala de poder. Trono fala de autoridade. Trono, meu irmão, fala de soberania. Por isso eu estou falando com você que nós temos que parar de ter o olho da religião. O olho da religião é incrédulo. O que os fariseus disseram? Os fariseus disseram aqui assim: aqui, como que você foi curado? Eles não conseguiam aceitar que Jesus era o Messias que curava, que libertava. Eles não conseguiam acreditar que Isaías falava do Senhor. Eles não conseguiam acreditar que Jesus veio para restaurar todas as coisas. Eles não acreditavam em Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para proclamar a libertação aos cativos, para dar vista aos cegos. Eles não conseguiam. Estava ali havendo a manifestação do poder de Deus, mas a religião deles não permitia que eles enxergassem o cumprimento da palavra. Jesus não te chamou para que você siga uma religião. Jesus não chamou você para que você esteja numa zona de conforto. Meu irmão, você tem que começar, diga comigo, eu preciso começar a sentir um incômodo santo. Dá uma glória a Deus. O que é incômodo santo, pastor? É quando a chama do Espírito começa a arder dentro de você. É quando a chama do Espírito começa a olhar para aquelas situações que as pessoas julgam impossível, e você lembra que você tem um Deus no trono, mas o mesmo Deus está dentro de você através do Espírito Santo. E aquela situação que as pessoas julgam impossíveis, Ele te capacita a você chegar lá, e em nome de Jesus a ter resposta para essas situações. Nós temos que ser uma igreja que se reveste de poder e de autoridade que vem do alto. Nós temos que parar de ficar admirando o livro de Atos dos Apóstolos e achando que só eles viveram aquilo. O mesmo Deus que se manifestou em Atos é o mesmo Deus que quer se manifestar através da sua vida hoje, com poder, com autoridade.
poder de restauração e transformação está sobre a vida de uma igreja que anseia ver a glória do Senhor se manifestando. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto, meu irmão. Nós estamos olhando para a situação e nós estamos assim, é irreversível. Nossa, olha que difícil, olha como é problemático. Ele é cego de nascença, é impossível. Aí Jesus veio e fala assim: vocês não me conhecem, eu sou o Deus dos impossíveis, eu sou aquele que muda situações, eu sou aquele que restaura, eu sou aquele que renova, eu sou aquele que cura, eu sou aquele que batiza com o Espírito Santo, eu sou aquele que transforma situações. Ei, muda a sua concepção. É impossível para você, mas para mim, para o Pai, todas as coisas são possíveis. Todas são possíveis. É tempo de revestimento, meu irmão. É tempo de revestimento do alto. É tempo da gente despertar como igreja. É tempo da gente despertar como igreja. Quantos de vocês que estão aqui, que creem em um Deus que transforma a vida e que muda histórias? Dá uma glória a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se nós cremos, por que a gente cala? Se nós cremos, por que a gente não ora e não leva a palavra? Se nós cremos nesse Deus que restaura, por que a gente ainda continua fazendo vista grossa? Por que estou fazendo vista grossa ainda, meu irmão? Sabe por quê? A comodidade da religião tem deixado os cegos cegos. Dá uma glória a Deus, hein? Olha para mim aqui, meu irmão. Se dependesse dos discípulos, o cego continuaria o quê? Cego. Pergunta se eles aprenderam a lição. Eles aprenderam a lição? Olha só o que eles aprenderam. Para Jesus nada é impossível. Prova, pastor, que eles aprenderam a lição. Prova que eles aprenderam a lição. Pedro e João encontram o paralítico no templo famoso. O que o paralítico pede? E dá o quê? Eles encontram outro o quê? Mendigo. Eles perguntam assim: quem será que pecou para ele estar aleijado? Será que foi o pai ou a mãe? Diga comigo, eles aprenderam. Eles estavam revestidos da presença do Espírito Santo. Quem está revestido da presença do Espírito Santo não fica buscando causa, ele tem a resposta, ele sabe que Deus colocou ele ali para ser solução, e em nome de Jesus ele vai ser solução. Eles viram e dizem assim: olha aqui, não me interessa por que você está, eu fui chamado pelo Senhor para mudar o estado que você está, em nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas em nome de Jesus, levanta aí, sai desse estado de miséria. Deus está trazendo restauração, você vai voltar a andar. Sai desse estado de miséria. Há uma transformação. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que a Bíblia diz? Aquele homem é restaurado para o quê? Para andar. E a vida dele é o quê? Transforma. Ele volta ali. Não, põe eu aleijado de novo. Eu quero viver de esmola. A Bíblia diz que ele entra para dentro do templo, saltando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Nós precisamos nos levantar como igreja do Senhor. Por quê? Porque tem muito mendigo precisando de uma geração que se levante no poder e na unção do Espírito Santo, para que essa geração entre para dentro da igreja, louvando, exaltando e glorificando o nome do Senhor. E essa unção está sobre a sua vida, meu irmão.
A instrução está sobre a sua vida. É isso que eu estou querendo te dizer aqui. Diga comigo. Restauração e transformação caminham juntas. 2 Coríntios 5,17 diz assim, que olha aqui, provando, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já, e eis que tudo se fez, então você diz assim, eis que surgiram coisas, ou seja, as coisas antigas foram o quê? Restauradas, e agora tudo foi o quê? Transformado, tudo se fazendo o quê? Novo. Isaías 43 diz assim, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, veja, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho, e riacho dos erros. Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Meu irmão, só para poder encerrar, deixa eu dizer para você aqui. A religião, ela nos faz sentir como os fariseus. A religião, ela é impotente, ela é infrutífera. Infrutífera. Seguindo uma religião, não vai mudar a sua história. Você vai entrar culto, sair culto, nada vai acontecer na sua vida. Você não começa, aqui deixa eu te falar uma coisa, eu falo isso aqui direto. Sabe onde está o erro de muitas pessoas? Eles vêm aos cultos, mas passam uma semana inteira sem comunhão com quem? Aí quer que algo mágico aconteça aonde? Dentro do culto. Mas eles não se importam de passar uma semana longe de quem? Longe da palavra de quem? Uma semana sem orar, uma semana sem ler a palavra, não tem interesse por isso. Aí chega na igreja e fica assim, que coisa chata, que coisa monótona. Eu vou dizer para você que eu falei para os adolescentes aqui. Sabe que eu fico assim assustado? Como que tem jovem e adolescente tão preocupado com futilidade, cara? Quem está preocupado com futilidade é porque não tem utilidade. Quem está preocupado com futilidade é porque ainda não descobriu o propósito de missão. Olha para mim aqui. É doloroso falar isso, mas é verdade, meu irmão. Tem pessoas que tem jovem para mim falar comigo assim: é pecado fazer tatuagem? Meu irmão, com um monte de alma para ganhar. Parece que o Senhor está preocupado. Ah, a tatuagem aqui. Meu irmão, é futilidade. É futilidade. Eu estou preocupado em fazer uma tatuagem. Só que ele está sem propósito, sem missão. Ah, se eu ouvir música, então é pecado. Gente, isso é falta de propósito, de missão. Ainda não teve encontro. É umas asneiras, umas coisas bobas. Meu irmão, quando você está cheio do Espírito Santo, essas futilidades saem da sua vida, porque o Espírito Santo te dá propósito, o Espírito Santo te dá missão. O Espírito Santo, meu irmão, ele vai levar você à cruz e vai te mostrar, meu irmão, que você é um mensageiro da cruz. Você não tem tempo para ficar preocupado com futilidade, com inutilidade. Você quer que a sua vida seja útil e agradável ao Senhor que te comprou com o sangue dele. A futilidade vai embora. Toda futilidade é inutilidade para o reino. Ah, eu quero fazer uma tatuagem, é pecado? Eu quero fazer. Meu irmão, cadê o propósito, cadê a missão? Eu quero alcançar almas para o Senhor, eu quero levar a vida aos pés de Jesus, mas para isso é quem já esteve nos pés e recebeu graça e misericórdia. Quem recebeu graça e misericórdia não se cala, anuncia, prega, quer que outros conheçam o mesmo Deus que ele conheceu. Sabe o que Charles Spurgeon dizia? A igreja é um lugar onde um mendigo encontrou pão. E ele disse para outro mendigo: vai lá que lá tem pão. Só quer dizer isso? Quem encontrou o pão da vida
quer que outros experimentem o pão da vida. Quem encontrou o pão da vida quer que outros experimentem o quê? Quem encontrou Jesus, quem foi saciado, quem foi alimentado, quem foi restaurado, quem foi transformado, automaticamente quer que outros experimentem o que ele está experimentando. Quem pegou fogo, incendeia outros. Quem está com a chama acesa, meu irmão, incendeia outros. Essa é a realidade. Se está apagado, meu irmão, desperta! Desperta! Sai desse marasmo, sai dessa zona de conforto. Meu irmão, abraça o chamado que Deus está te dando, meu irmão. Você sabe por que a gente não quer abraçar o chamado? Todo que fala de chamado fala de luta, perseguição, batalha. Aí eu vou assumir isso. Diga comigo, só desfruta de glória quem enfrentou a batalha. Eu quero glória, mas eu não quero o quê? Batalha. Eu quero glória, mas eu não quero luta. Eu quero glória, mas eu não quero perseguição. Desperta, meu irmão. Desperta, amém? Eu quero encerrar pegando a frase de início. O que é uma vida restaurada e impactada pelo Senhor, amém? Abre para mim João 9:9. Não, João 8. (9 e 8). Então os vizinhos e o que Dante conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Posso ouvir seu glória a Deus? Glória a Deus. Nós temos 3 opiniões. Primeira opinião, diz assim: é ele. Pessoas, meu irmão, quando esse processo de restauração e transformação, pessoas que conheciam o estado anterior da pessoa vão dizer assim: é ele. Elas vão ficar impactadas ao ver o que Deus fez na vida daquela pessoa. Aquela pessoa que Deus restaurou e transformou. O testemunho que é gerado é tão impactante que não para da pessoa, atinge outras. Segundo grupo de pessoas, aquele que diz assim: não, parece com ele. Dá uma glória a Deus. Aquela que diz assim: não é possível. Esse não era aquele que estava todo arrebentado. Esse não é aquele que estava todo destruído. Agora eu estou vendo ele pregando a palavra de Deus, estou vendo ele transformado, estou vendo ele com uma vida nova, estou vendo ele restaurado, estou vendo ele transformado. Não é esse que ninguém dava nada por ele. Não é possível que ele, é outra pessoa, ele mudou. Olha o que um testemunho gera, meu irmão. Mas o principal testemunho, sabe está no quê? No final do versículo. Ele mesmo dizia o quê? O que ele dizia? Fala comigo assim: experiência. O que ele dizia? Sou. Então, vamos encerrar, dá uma glória a Deus. Olha aqui. Meu irmão. Até o pastor José Sato coloca o microfone na minha mão, misericórdia. Falar de Jesus é a coisa que eu mais amo. Olha aqui. O que ele dizia? Sou. Traz uma revelação para você que o Senhor me trouxe. Eu amo falar isso para quem anda comigo. Um dia esse versículo saltou no meu coração, essa parte: sou eu. Aí eu falei assim: Senhor, não entendi. O que o Senhor quer me mostrar aqui? O cara disse, o cego disse: sou eu. Aí o Senhor falou comigo assim: sabe por que ele disse sou eu? Porque eu sou, só tem na Bíblia. Eu sou é Jesus. E você sabe quem que é o sou eu? Aquele que foi tocado pelo eu sou.
O sou eu é aquele que foi tocado pelo Senhor. Aula de português. Eu é o sujeito. Sou é o que? O verbo. Eu sou só tenho na Bíblia. É o sujeito que é o que? O verbo. É o sujeito que opera. O verbo fala de ação. É o sujeito que opera o que? A ação. O sou eu é o verbo do sujeito que recebeu a ação do eu sou. Meu irmão, você foi tocado pelo eu sou. Você foi tocado pelo Senhor, você foi tocado por Jesus, você foi tocado pelo verbo, você foi tocado pela palavra, em movimento, pela palavra em ação. Sua vida foi restaurada, transformada, meu irmão. Faz como esse cego, não para em você. Diga comigo, testemunho as maravilhas. Diga comigo, testemunho as maravilhas que o Senhor tem feito na sua vida. Você quer impactar as pessoas, meu irmão? Testemunhe as maravilhas que o Senhor tem feito na sua vida. Testemunhe as maravilhas que o Senhor tem feito na sua vida. As pessoas não querem saber se você está vindo na igreja. As pessoas que não conhecem Cristo, elas não querem saber se você está vindo no culto de domingo, no culto de sábado, no culto de quarta. Elas querem saber o que o Senhor está fazendo na sua vida, como Ele tem restaurado e transformado a sua história, as experiências que você tem com Ele, a vivência, a intimidade, a comunhão que você tem com Ele. É isso que as pessoas querem saber, meu irmão. Elas não querem religião, elas querem o Cristo que você diz ter. E é isso que nós temos que viver para hoje. Diga comigo, novidade de vida. Você está vivendo novidade de vida? Ou está na rotina espiritual? O que é rotina? Lá vou eu para mais um culto. Ai, você está igualzinho Davi. Salmo 122, o que é Davi? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por que você está tão alegre, Davi? Porque toda vez que eu vou, eu entro em comunhão com Ele, eu adoro Ele, eu louvo o nome dEle, algo acontece na minha vida, Ele transforma, Ele restaura, Ele renova. Eu tenho certeza que quando eu boto os pés na casa do Senhor, eu tenho um encontro com Ele. Religião vai transformar os músicos, sabe o quê? Animador do auditório. Louva! Canta, igreja. Vai, igreja. Vai, igreja. Se eu fosse músico, eu virava e falava assim: ossos secos! Assim diz o Senhor: sai dessa morte. O que é isso, pastor? Meu irmão, o cara está morto dentro da igreja. Se tem alguém que está te animando, meu irmão, você está morrendo, não é possível. Tem que despertar, porque o Senhor quer fazer na sua vida, meu irmão. Sai de zona de conforto. Você quer um Deus que restaure e transforme? Desperta. Eu quero restauração, eu quero transformação. Eu nunca tive um ano que eu estou tão incomodado, eu estou orando, mas estou orando tão pouco, Senhor. Senhor, me perdoa. Senhor, gente, eu estou olhando para essa igreja e estou aqui assim, gente, como é que o pessoal consegue ver essas cadeiras vazias? A maior lição que eu tive foi da África. Eles andam uma distância gigantesca a pé para ir para o culto. Os irmãos têm carro. Não vou não, está chovendo. Falou docinho, açúcar. Se eu cair na chuva, eu derreto. Olha para mim aqui, meu irmão, toma vergonha. Pode subir aqui quantos pregadores vierem aqui e falar com você sobre unção. Você só vai receber quando você quiser verdadeiramente aquilo que o Senhor tem para você.
Sair desse marasmo. Sair desse marasmo. E falar assim: Senhor, eu quero essa renovação, eu quero essa transformação. E busca, meu irmão.